Fala pessoal, tudo certo? Bom, no vídeo passado nós começamos a implementar o assistente virtual aqui do nosso aplicativo. Mas geralmente a ideia de um assistente é que ele se pareça o mais real possível. Bom, mas o problema aqui do nosso chatbot é que quando a gente escreve alguma coisa ele responde imediatamente, o que dá uma impressão fake, né? Bom, então nesse vídeo a gente vai aprender a simular um atraso nessa resposta do chatbot sem fazer com que o Kiwi trave. E com isso a gente vai aprender a usar o módulo clock do Kiwi. Bom, sem mais delongas, então vamos lá! Muito bem, a gente vai começar aqui com esses arquivos que vocês podem fazer o download lá no site do canal, caso vocês queiram acompanhar aqui comigo. E a gente vai abrir o arquivo main.py e navegar até a classe assistente, né, que é onde a lógica aqui do nosso chatbot acontece. Bom, então a ideia aqui é a seguinte: a gente vai mandar lá uma mensagem para o assistente, vai colocar lá na interface gráfica, né? E aí depois a gente vai simular um atraso para depois mostrar a mensagem, né, a resposta do nosso assistente, né, do nosso chatbot. Muito bem, como que a gente faz isso então? A tentação é a gente importar o módulo time, né, do Python, e lá tem a função aqui sleep, que ela para a execução, né, do script por alguns segundos, né, que você determina. Então, por exemplo, tem lá, né, o nosso método a mensagem, aí a gente chama aqui o sleep, né, 5 segundos, aí ele vai parar aqui por 5 segundos nessa linha e depois disso ele vai continuar executando as próximas linhas, né? Mas isso não iria funcionar. Por quê? Porque o Kiwi ele funciona em ciclos, né? Que é o que a gente chama de Kiwi Main Loop. Então ele faz diversas tarefas, né, durante esse ciclo. Então lá ele verifica, né, o teclado, o touch, etc. Faz uns processamentos. Aí ele vê o que mudou, né, as propriedades. Vai começando a chamar os eventos, etc. Aí, enfim, chegou lá no nosso método mensagem, né, que a gente chamou. Aí ele vai parar aqui por 5 segundos, né, porque a gente especificou aqui. E isso vai impedir que ele prossiga, né, o seu ciclo. E uma das tarefas que ele faz nesse ciclo é atualizar a tela, né, a interface gráfica. Então, a gente vai travar esse ciclo do Kiwi e ele não vai mais responder, vai ficar tudo travado. Muito bem, então vamos tentar fazer isso daqui e ver o que acontece, né, com a nossa interface. Eu vou colocar aqui sleep 5 segundos, né? Então a gente insere lá a nossa tarefa, etc. E depois de 5 segundos ele insere aqui a tarefa que é a resposta do nosso chatbot. Muito bem, a gente vai ter que importar aqui from time import sleep e vamos ver o que acontece. A gente vai abrir aqui o assistente e mandar um oi, né, para ele. Então note aqui que o botão ficou travado, eu não consigo fazer nada aqui na interface, né? E só depois dos 5 segundos que ele volta, né, com a interface aqui. Então o aplicativo vai ficar inutilizável, né, durante esse tempo, né, o que não é o que a gente quer. Bom, qual que seria então, né, essa alternativa, né, ao sleep, né? Bom, o Kiwi tem um negócio interessante que chama clock. Então, para a gente usar esse módulo clock, a gente vai importar ele aqui, né? Então, from Kiwi clock, import clock. Esse clock é legal porque a gente consegue agendar a execução de uma função. Então, como isso seria diferente? Então, a gente vai fazer o seguinte: ao invés de travar o Kiwi aqui esperando 5 segundos, a gente vai agendar a execução de um outro método que a gente vai criar aqui para daqui a 5 segundos. E aí, ao invés de travar, né, esse ciclo do Kiwi, ele vai continuar e depois, passando os 5 segundos, ele vai chamar esse outro método. Então vamos fazer o seguinte: ao invés de mandar essa resposta aqui, a gente vai colocar que ele está digitando. Até que depois dos 5 segundos a gente vai mudar essa propriedade text aqui. Bom, por enquanto, esse layout aqui que a gente criou, ele não permite, né, essa mudança. Então a gente vai ter que fazer algumas modificações, né? Colocar aqui text, que ela é uma string property, né? Agora a gente vai ter que adicionar aqui a string property. E lá no nosso teste.kv, né, lá no tarefa, e colocar aqui que o label, né, a gente não precisa mais desse id,
Então esse label aqui tem um text que é o que a gente passar, né, como text, a propriedade dele. Muito bem, agora sim a gente consegue mudar, né, essa propriedade text aqui do tarefa. Muito bem, então ao invés de passar a resposta, a gente coloca aqui digitando e a gente vai ter que criar um novo método aqui, tipo responder, né, para a gente modificar essa propriedade aqui. Bom, então a gente vai ter que agendar, né, a execução desse método responder. Como a gente faz isso? Chama lá o módulo clock e lá a gente vai chamar schedule_ons, que é para a gente agendar a execução uma vez, né, do que a gente passar aqui, que é o self.responder, né? E aí a gente passa o tempo, né, que a gente quer que esse método seja chamado. Então, se a gente não colocar nada aqui, ele vai executar o mais rápido possível, né, na próxima atualização, né, no próximo quadro. Mas a gente quer, né, 5 segundos. Né? Então, a gente coloca aqui 5. Então, depois de 5 segundos, agora a gente atualiza, né, esse texto aqui que a gente colocou. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai ter que separar aqui, né, criar aqui uma variável para isso daqui, para a gente acessar ele depois. Então, self.respWidget, por exemplo. E aí, a gente precisa dessa resposta também, então eu vou colocar ela como uma variável da classe, né, para a gente acessar ali embaixo. Muito bem, depois a gente pode aqui colocar o widget aqui para atualizar lá na tela. Legal, agora que a gente já tem o widget e acesso, né, tanto a resposta como ao widget, a gente vai mudar, então, self.respWidget widget.text vai ser a resposta, né, que a gente pensou lá em cima, ok? Bom, vamos ver se isso daqui funciona. A gente vai abrir o assistente aqui, mandar um oi para ele, e aí ele parece digitando, mas a interface continua funcionando, né? Se a gente voltar lá, ele já passou os 5 segundos e já mostrou aqui, né? Então vou colocar aqui o will, e aí ele fica digitando, e aí depois de 5 segundos ele atualiza, né, chama aquela função, né, o método responder, e aí coloca aqui a resposta. Bom, então é assim que a gente faz para postergar a execução de algum código sem interferir no main loop do Kivy. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e até o nosso próximo.